Sejam todos muito bem-vindos. A Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso e o Museu de Arte Sacra, através da Ação Cultural, têm a grande satisfação de recebê-los no curso Musealização para Narrativas Contemporâneas. Como informado anteriormente na nossa primeira aula, quinta-feira, este curso está dividido em 3 módulos. Vou repeti-los, tá bem? Para quem não compareceu na quinta e quem está vindo o primeiro dia hoje. Então, o módulo 1 é Musealização em Processos Múltiplos. A musealização ou musealizar envolve outros processos. Módulo 2, estudo de caso. A proposta deste segundo módulo é apresentar como, a partir do estudo de caso, da biografia e musealização do vestido de Maria Bonita, é possível refletir sobre questões de gênero que impactem a presença de corpos femininos nas escolhas políticas que envolvem as narrativas e memórias construídas nos museus. O estudo de caso é fruto da minha dissertação de mestrado e é intitulada Biografando o Vestido de Maria Bonita no Museu Histórico Nacional, Musealização e Questões de Gênero. O módulo 3 também vai ser estudo de caso a partir das fichas catalográficas do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, que vai apresentar possibilidades de documentação museológica em perspectivas contemporâneas e decoloniais. Nosso objetivo com este curso é atender às demandas por formação continuada para museólogas, museólogos, museólogues, profissionais de museus, estudantes e professoras, professores e professores de humanidades e gestores de instituições públicas interessados em promover narrativas decoloniais ou em reposicionar narrativas coloniais, ainda presentes nos processos de vários museus brasileiros. Hoje nós começamos a segunda aula, então eu quero dar muito bem-vinda a vocês, dizer que a aula também vai ser interativa, então a gente vai ter 2 atividades, tivemos uma questão aqui com o PowerPoint, que eu já transformei em PDF, mas quem vai passar para mim é o Guilherme. Guilherme, bom dia, que está aqui no apoio da sala. E Denise Argenta hoje não comparece, então estamos aqui, a gente não vai ter a mediação dela. E aí, eu costumo dizer que eu gosto muito das fofocas, né, assim, que os objetos contam, das histórias, da biografia de objetos. E aí eu lembrei de uma biografia que ela é uma história bem curta, mas que a partir dela a gente pode falar de musealização e dos processos que acontecem em um museu. Há coisa de 20 anos atrás eu estava no Museu Histórico Nacional, entrei no Museu Histórico Nacional em 2003, saí em 2006. O Museu Histórico Nacional fica localizado no Rio de Janeiro. E numa montagem de uma exposição sobre arte sacra, e o Museu Histórico Nacional tem uma grande coleção de arte sacra, havia um objeto que me chamou muita atenção no fundo. Ele já tinha sido colocado lá, já tinha sido, enfim, disposto, né, para que fosse ordenado ali em expografia. E eu falei, nossa, que coisa linda, era um barco, uma coisinha pequenininha assim. E a minha colega de trabalho falou, você não sabe dessa história? Eu falei, não. E ela me contou, eu fiquei assim, surpresa, encantada. E decidi depois escrever um pequeno texto para a revista Museália, que foi uma revista que o Instituto Brasileiro de Museus lançou, e que era uma proposta de lançar várias revistas dessa, mas acabou ficando nessa primeira edição, mas eu acho que é uma história interessante que a gente pode partir dela hoje, tá bem? Então, podemos começar, e aí vai ficar aquela coisa, Guilherme, passa para mim, que não é o ideal, mas vamos, né? Pode passar, Guilherme, por favor. Então, é a biografia de um objeto. E aí é interessante porque, relendo esse pequeno texto, eu fui fazendo várias conexões, né? Aqui com o curso, com
com a conversa que nós já tivemos com vocês, da localidade da cidade que vocês falam, do território que vocês habitam. E aí tem uma coisa que o Manuel de Barros fala que eu acho lindíssima, que é um poeta cuiabano, nascido em Cuiabá, depois, salvo engano, ele vai se radicar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas ele é cuiabano. E ele vai dizer assim, olha, num dos poemas dele, que a importância de uma coisa não se mexe com fita métrica, nem com balança, nem com barômetro. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E aí segura essa informação de Manuel de Barros, porque lá na frente a gente vai voltar a vê-lo. E esse poema lindíssimo, tá? Em Memórias Inventadas, e aí eu vou destacando aqui, a gente está falando de Cuiabá, a gente está falando de memórias, as infâncias de Manuel de Barros. Pode passar, Guilherme. E aqui começa o texto para eu contar essa história para vocês. E talvez tenha sido exatamente o encantamento, como disse o poeta Manuel de Barros, que sentiu o senhor Sebastião Mafra ao entrar na reserva técnica do Museu Histórico Nacional em 1998. Já havia mais de 20 anos que seu Sebastiãozinho, como era conhecido no Museu Histórico Nacional, trabalhava lá, como restaurador dos objetos musealizados do acervo. E somente naquele dia ele achou, mesmo sem procurar, algo que fez parte de suas lembranças durante muitos anos. E é aqui que começa essa narrativa, e a gente está falando o tempo inteiro de musealização e narrativa, feita de dois personagens, seu Sebastião e um barco pagador de promessa, um ex-voto. Pode ir passando, Guilherme. Seu Sebastião nasceu nos idos de 1930, em Manacapuru, Manaus, às margens do rio Amazonas. Mas não passou toda a vida lá, não. Se mudou de sua cidade natal, ainda na adolescência, quando os dias corriam tranquilos, conforme nos narra seu Sebastião, ele mudou-se com sua família, num total de 10 pessoas, para uma cidade do interior do estado do Amazonas. Era um lugar ermo, nossos vizinhos mais próximos encontravam-se a meio quilômetro de distância. Por outro lado, havia peixes e caça em fartura. E segue contando seu Sebastiãozinho que todos, até então, não tinham problemas com a saúde, e que, ai de quem ficasse doente, a existência de um médico por ali, apenas em sonho mesmo seria possível. Pode passar. O médico era um curandeiro, isso tudo em primeira pessoa, tá? Seu Sebastião Mafra que nos narra essa história. O médico era um curandeiro nativo que evocava espíritos, os remédios, folhas medicinais tiradas da mata ao redor. Foi quando minha irmã mais nova, de seu Sebastião, ficou gravemente doente. Como a doença aumentava de intensidade e nada parecia resolver a situação, a mãe da criança, devota de São Francisco, e aí a gente está falando aqui, né, de um museu sacro também, chamou por socorro a seu santo de devoção, fazendo uma promessa: São Francisco de Canidé, se fizeres minha filha ficar curada, eu prometo. Mando fazer um barco, coloco o dinheiro e 2 maços de vela. Solto na água do rio até chegar ao seu santuário no Ceará, gente. Pode passar, Guilherme. O milagre foi atendido e seu Sebastião foi o fazedor do barco que terminaria de cumprir a promessa. Assim, pagariam ao santo o benefício alcançado. Lembra de ele que cuidou especialmente da segurança, vedando a área destinada ao convés para que não houvesse penetração de água no porão, local onde estariam o dinheiro e as velas. O pequeno barco em madeira policromada apresentava de cada lado da proa uma inscrição em tinta preta: São Francisco de Canidé. Na parte superior do convés, com lato pintado de vermelho, janelas brancas, tendo um desenho da bandeira brasileira. Ali colocou-se a seguinte inscrição: São Francisco de Canidé. Pede-se à pessoa que encontrar esse barco na beira do rio o favor de pôr para o meio, graça alcançada deste grande santo, Manaus, 29/9/1954. Pode passar.
Rememora ainda seu Sebastião que, numa bela tarde, com o horizonte colorido pelo crepúsculo daquele 29 de setembro de 1954, pegamos uma canoa para fazermos o transporte do pequeno barco até o meio do rio. E ele está falando de um rio no estado do Amazonas. Cerimoniosamente, colocamos nossa oferta sobre a água e observamos seu deslizar ao sabor da correnteza. E seu Sebastião ainda nos conta que muitos dos que estavam ali duvidaram da possibilidade do barco completar o seu trajeto até o Ceará. Se alguém empurrou o barco para o meio do rio, ou se ele seguiu direto seu rumo, provavelmente nunca saberemos. Pode passar. Aí a gente volta lá no início da história, quando seu Sebastião entra na reserva técnica do Museu Histórico Nacional, praticamente 50 anos depois de ter colocado o barco ex-voto numa água do Rio Amazonas, já morando no Rio de Janeiro. Ele entra na reserva técnica do Museu Histórico Nacional e percebe sobre uma mesa, em meio a outras peças separadas para limpeza e conservação, uma estrutura que lhe pareceu familiar. Saltaram-me à lembrança detalhes há muito deixados de lado, e ponto a ponto foram se confirmando as inscrições, a pintura e as cores. Ali estava o barco feito por ele, décadas atrás, musealizado, registrado e pertencente ao Museu de Obras Sacras do Museu Histórico Nacional. Pode passar, Guilherme. Interessante notar que seu Sebastião e o barco faziam parte da mesma instituição, mas tendo trilhado, de formas diversas, cada um até ali, muitos caminhos. No Rio de Janeiro, seu Sebastião chegou trabalhando em 1963 na restauração das peças de um museu de folclore. Virou artista plástico, participou de exposições e se aposentou como restaurador do Museu Histórico Nacional, onde fez parte da equipe que restaurou as carruagens da instituição e realizou outras descobertas. Mas essa é uma outra história. O barco, o ex-voto, o pagador de promessas, saiu do norte do país por um rio, chegou ao Ceará e entrou no acervo do Museu Histórico Nacional em 27 de dezembro de 1955, ou seja, um ano depois de ter sido colocado no rio por seu Sebastião e família. Ele foi levado para o Museu Histórico Nacional pelo cearense Gustavo Barroso, primeiro diretor do MHN, tendo como procedência em sua ficha técnica oferta dos frades franciscanos da Igreja de São Francisco de Canindé, Ceará, Sala dos Milagres. Então, assim, é uma história tão surpreendente, tão arrebatadora, que ela me tira o prumo. E aí, resumindo, para quem... Me arrepiei também, Viviane. Que história linda e que é todo o percurso, né, que isso traz. Seu Sebastião mora numa cidade no interior do Amazonas, né, ele sai de Manacapuru e vai para uma cidade do interior, uma outra cidade. A família passa por uma doença de uma criança, da irmã dele. A mãe da criança, que era o seu Sebastião, era enteado dela. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conviver com o seu Sebastião. E quando essa revista foi lançada, ele foi homenageado, ele foi chamado, ele já era um senhor já bem idoso e já aposentado. Mas eles soltam no rio o barco, vai até chega até Canindé, no Ceará, provavelmente, ou em outro lugar, ou alguém que pegou esse barco e levou até Canindé, aqui no Ceará. O Gustavo Barroso, que é o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, ele é cearense. Esses frades pegam esse barco, entregam ao Gustavo Barroso e praticamente 50 anos depois, mais de 50 anos, né? 54, 98, quase 50 anos. 40 e alguma coisa, 44, só me engano. Ele entra na reserva técnica, fala que aquele barco é meu, e as pessoas duvidaram. Ele não chegou perto e ele falou: vou falar as inscrições, tem o maço de vela, tem dinheiro aqui dentro, e está escrito isso, 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 isso. Ele reconheceu na hora. E aí eu quero apresentar para vocês seu Sebastião, que está numa foto muito ruim, que eu peguei da revista. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, quem quiser acessar, depois eu posso aqui colocar e mandar para vocês o link.
E aí, pode passar, Guilherme, por favor. Esse é seu Sebastião, restaurando uma das carruagens do Museu Histórico Nacional, e aí tem outras histórias dessas carruagens, porque essas carruagens também entram no Museu Histórico Nacional. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com o que a gente vai ver hoje sobre musealização. Essas carruagens, elas são portuguesas, e elas vão para o Museu Histórico Nacional como carruagens de rua. Mas numa das restaurações, o seu Sebastião e a equipe, eles conseguem identificar, né, fazendo ali descascando o, a tinta, né, para tentar restaurar, eles encontram uma outra inscrição. Então, por baixo, eles descobrem que as 2 ou 3 carruagens eram carruagens funerárias, que no momento em que elas pararam de rodar em Portugal, elas já serviam como carruagem de transporte de rua, então elas tinham mudado ali a sua utilidade primeira, né, que eram carruagens funerárias. Então, esse é sobre o Sebastião, Guilherme, pode passar. E esse é o barco, que é uma coisinha linda. Eu vou passar aqui o link, só um momento. Rapidinho eu pego o link aqui, só um minutinho. Passar aqui no chat. Pronto, já peguei aqui, passando para vocês. Quem quiser... Vou passar aqui, Guilherme, como é que eu faço? Vou passar aqui no chat para o Guilherme, Guilherme passa aí para vocês. Pronto. Isso. A Elmia está falando que os objetos ex-votos me despertam muitas curiosidades. O Paulo Henrique, bom dia. História maravilhosa. Não estou percebendo acessibilidade no curso. Não existe tradutor de Libras, né, Guilherme? Paulo Henrique, falha nossa. Prometo que vou verificar a providência para os outros dias, tá bem? História linda e tá aí o link. Pode passar, Guilherme. E aí, vamos de uma atividade. Eu vou sair para tomar um pouquinho de água que eu não peguei e eu vou dar 5 minutos. E eu quero que vocês me digam, mas escrevam assim, ó, uma coisa só que caiba na janelinha do chat para que não fique, sabe? Um falando, outro. Eu sou um pedagogo geográfico cego, trabalho com acessibilidade em museus. O curso não terá intérprete de Libras ou ainda audiodescrição. Falha minha novamente. Guilherme, Paulo Henrique, eu fiz a minha autodescrição e comecei hoje sem fazer a minha autodescrição. A Aristotelina está dizendo aqui, Paula, a necessidade e acessibilidade era para ser indicada na ficha de inscrição. Você indicou, Paulo? Enquanto isso, eu vou fazer a minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher branca, de pele clara, estou com 49 anos, meu cabelo é claro, pintado, chegado ao loiro, meu cabelo é enrolado, que já foi crespo, ele agora está, não sei dizer muito, né, porque vai mudando, a gente vai pegando idade, vai mudando, mas enfim, acho que ainda é um cabelo um pouco crespo. Um cabelo um pouco crespo. Eu estou de blusa azul, uso óculos animal print e atrás de mim tem uma persiana clara com um punho de rede começando a aparecer. Eu estou aqui na minha varanda e é isso. Paulo, vamos conversar, mas eu não sabia, desculpa, porque eu não vi a ficha de inscrição, nem me inscrevi. A Aristotelina está falando aqui a necessidade de acessibilidade era para ser indicada na inscrição. Eu até falo isso, mas o Museu de Arte Sacra ele tem muita consideração com isso.
mas a gente vai ver isso, tá bem, Paulo, para a próxima aula, tá bem? Te peço desculpas e vamos tomar conta disso. Como é que eu posso te ajudar aqui? E a gente está agora, eu vou tentar descrever o slide, tá bem? É um slide que tem cores claras entre o marrom, o rosa, e aí está escrito assim: vamos de atividade? Escreve aí. O que para você é musealizar? Tá bem? Eu vou, inclusive, falar aqui com o pessoal do museu, assim que terminar a aula, sobre você ter indicado e não ter aqui a acessibilidade necessária. Guilherme, me tira de tela, por favor. Eu vou dar, na verdade, 10 minutos. Por favor, participem, gente. O que é musealizar para vocês? Participem, coloquem aí somente no bloquinho do chat, tá bom? Sem necessidade de escrever várias vezes. E participem, por favor. Guilherme, você me tira aqui, por favor, eu preciso tomar uma água. Vocês me tiram aqui da tela e eu vou dar 10h28, a gente volta 10h38. Pode ser?
Voltamos? Estão me ouvindo? Guilherme, me sinaliza aqui se eu estou... Se nós voltamos, eu estou em tela? Voltamos? Podemos continuar? Pois bem, vamos às respostas. Elmia Borges. É mais do que musealizar, mais do que tirar um objeto de seu contexto e colocar em um contexto museal. É preservar, investigar e comunicar. Marilúcia Rosa. É agregar valores às coisas de diferentes naturezas. Aládia Vieira. Musealizar é dar cor, tamanho e matéria para histórias, narrativas. Andréia, musealizar, retirar do contexto, agregando valores e novos sentidos. Elisângela Ribeiro da Silva, musealizar é atribuir a um objeto um valor histórico, artístico, cultural. Assim, ele passa a ter outros valores além do que ele recebeu inicialmente ao ser produzido. Henrique Andrade, processo contínuo, trabalho exercendo relações com os conceitos de importância, arquivamento, institucionalização, guarda, exposição e continuidade. Contudo, a musealização pode ser registro da morte. Eu quero te ouvir, por favor, explique isso melhor. Gostaria de te ouvir mais, viu, Henrique Andrade? O Henrique Andrade está aqui aparecendo aqui em tela. E se você puder explicar melhor por que pode ser um registro da morte, fiquei interessado. Musealizar é aplicar procedimentos para dar significado. Isso é a Renata Ferretti, que está nos dizendo. É aplicar procedimentos para dar significação a objetos e valorizar a cultura, história e sociedade. Cláudia Landim Negreiros, novos sentidos a um objeto. Georgia M, valorizar e visibilizar objetos, pessoas, costumes. A Lilian Base, musealizar é um processo político construído em relações sociais. Tânia Moraes, processo seletivo para tornar algo visível, exposto, apreciado. Priscila Barbosa, bom dia, Priscila. Rosemary Gomes de Andrade, musealizar é selecionar, é atribuir valores subjetivos e objetivos. Joel da Silva, atribuir valor ao objeto. Paulo Henrique Leonardo, para mim, musealizar é descortinar, tornar algum artefato visível, evidenciar, mostrar as muitas possibilidades que um objeto pode ser percebido. Priscila Barbosa, ressignificar. Laura, transformar uma peça em documento. Renan Brito, a beleza do morto. Natália Barcelos, musealizar é criar ela entre pessoas e coisas do mundo. Laura Said, processo que envolve ações como catalogação. É exatamente isso, musealização é tudo isso, é deslocamento, é ressignificar, é trazer outros significados, é dar a conhecer, é informar, é criar narrativas, memórias, é um ato político, certamente é um ato político que vai mudar, que vai alterar, né? Então, musealizar é deslocamento, é alterações, é estar assim e depois estar de outra forma. Pode passar o slide. Então, musealizar é realmente tudo isso. A Laura diz que envolve também conhecimento sobre o percurso histórico do objeto. Também, Laura, e aí a gente vai trazer a importância desse percurso, né, dessa trajetória social do objeto na aula de hoje. Novamente, o mesmo slide, mas com um texto diferente. O slide ele tem cores ali entre o bege e o marrom, mas muito claros, um rosa mais escuro, um rosa mais claro. Ele tem formas geométricas como um triângulo, um invertido, o outro de cima para baixo, o outro de baixo para cima que se encontram, e um círculo azul
no triângulo de baixo. Esses triângulos estão à minha direita e a tela ela é branca e as letras, né, a escrita está em azul escuro para dar destaque. E eu vou ler exatamente o que está no slide e aí a gente vai conversar. E aí me vem Bruno Druon, professor do Departamento de Museologia da Unirio, museólogo, né, historiador, e vai escrever um texto que eu acho que traz todas essas perspectivas que vocês apontaram aqui, elas estão dentro desse texto e dessa fala do Bruno Druon. Ele começa o texto dele assim, a gente acabou de falar de Manuel de Barros, né? Lá vem Manuel de Barros novamente. Manuel de Barros é um inventor de palavras, né, de histórias. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Manuel de Barros, uma didática da invenção, 1994. Então, a gente está falando que musealizar também é intencionar, né? Pode passar, Guilherme, por favor. Num outro slide, o mesmo, do triângulo invertido, o triângulo que está de cima para baixo, né, de ponta cabeça, bege e palha seria uma cor, mas tons diferentes de bege. O outro triângulo que encontro justamente no ângulo, né, é o rosa, dois tons de rosa com um círculo azul neste triângulo rosa, as letras continuam azuis, e aí Bruno Proulon vai dizer assim: musealizar é mudar algo de lugar, às vezes no sentido físico, mas sempre no sentido simbólico. É recolocar ou dispor para revalorizar. Olha, tudo isso que vocês me apontam aqui. Reordenar sem a perda de sentidos, mas visando a aquisição de sua informação ou a sua potencialidade. Pode mudar o slide, que é o mesmo slide, com as mesmas cores, desenho, geometria, muda o texto. Processo este que escapa aos limites do museu, ainda que entendido como instituição social ilimitada. O que há de ilimitado nos museus não é a sua forma ou institucionalização, mas a sua ação produtora de performance museal, um tipo de delírio das coisas da realidade, nos termos do poeta Manuel de Barros, que na museologia se convencionou chamar de musealização. Pode passar, por favor, Guilherme. O mesmo slide, com texto diferente em azul. O conceito de musealização, desde que introduzido nesta disciplina, ou seja, na museologia, ainda nos anos 1970, vem assumindo nos estudos museológicos recentes cada vez mais centralidade para um ramo de conhecimentos aplicados e sociologicamente fronteiriços. Ao voltar-se para sua complexidade social, a museologia contemporânea tem no entendimento da musealização como processo, como passagem criadora, uma abertura sem precedentes de seu campo de pesquisa empírica e experimental. Vou continuar aqui na leitura do Henrique Andrade, que fala da morte do objeto. Na Queda do Céu, do David Kopenawa e do Bruce, ele traz um exemplo fantástico de sua ida ao Museu do Homem, na França, e fica muito irritado com a exposição da morte dos parentes. O corpo e objetos pilhados são um testemunho da morte e destruição do mau encontro colonial. Certamente. A Laura diz o seguinte: muito interessante, Henrique. Já realizei um estudo sobre 2 velórios. É isso? Velários? A Laura diz o seguinte: eu não recebi o convite para entrar na sala, não estou no grupo de WhatsApp, meu nome não está na lista de presença. Laura, eu vou passar o convite para você entrar no WhatsApp, tá bem? Deixa eu só anotar aqui. Guilherme, você pode anotar o nome da Laura, por favor? E, Laura, você pode enviar um e-mail. A minha é o Ana Lourdes, com o URDS, Lourdes, 2005@gmail.com. Ou acervo MASMT,
gmail.com. A Elmia Borges: quando o museu em que trabalhei recebe um novo acervo, geralmente significa que um mestre, um sacerdote ou uma brincadeira se encerrou. Isso é triste. Você acha? É uma visão, né? Eu acho que você diz que um mestre faleceu, é nesse sentido? Morreu? Um sacerdote também? Me lembra qual é o seu museu, El? Guilherme, podemos passar? Continua Bruno Brulon. Como possível objeto de estudo específico da museologia responsável por ampliar o seu escopo disciplinar investigativo, a musealização aparece no momento em que se questiona, nas abordagens teóricas fundadoras do campo da museologia, o seu principal objeto de estudo, até então aceito como o museu. Pode passar. Vou colocar aqui também para vocês no chat o link deste. Vocês me dão só um minuto o link deste texto. Pode passar. Então, eu queria, para vocês, Bruno Burolon está falando ali que, então, o museu não é o único campo em que a musealização se dá, certo? Se musealização é a gente alterar sentidos, é a gente trazer construções simbólicas, e se vocês me dizem que é dar outras cores, outras formas, é dar outras informações, criar ela entre pessoas e as coisas do mundo, é transformar uma peça em documento, é descortinar, tornar algo artefato visível, evidenciar, mostrar as muitas possibilidades, atribuir valores, é selecionar e atribuir valores subjetivos a objetos. Eu quero que vocês agora escrevam aqui se, para vocês, a musealização é um processo que se dá exclusivamente no museu. Por favor. Se vocês entendem que musealizar é um processo, isso é uma discussão, tá, gente? Isso é uma discussão. Ainda não se chegou e nem vai se chegar a um denominador comum. Teorias, né, estruturas, elas estão aí para serem criticadas, repensadas, debatidas, a gente sabe disso, então não se chega a um denominador comum e é isso. São linhas diferentes de pensamentos, mas eu queria aqui saber se vocês entendem que esse processo de musealização ele é um processo que se dá exclusivamente no museu. E aí, inclusive, lembrando a história do barco do seu Sebastião. Tânia Moraes diz que não. Você quer, por favor, Tânia, explicar um pouco para a gente por que não? Se você puder. Quem mais, gente? Eu posso perguntar? Ou vocês vão escrevendo aí? Vamos lá? Todo mundo cansado, né, gente? Acho uma semana inteira. Mas bora que daqui a pouco a gente conclui a aula e eu estou gostando bastante de estar aqui com vocês. Espero que seja o mesmo para vocês. Daqui a pouco tem intervalo, a gente sai um pouquinho, toma um café, acorda e continua para voltar na terça-feira. Vou passar aqui para o Guilherme, que eu não consigo. Deixa eu ver se consigo aqui. Pronto. Guilherme, passa lá nos comentários, no chat para mim, por favor.
Isso, pronto, já está o link aí do texto do Bruno também, que vocês já devem ter acesso, mas enfim, quem não tiver, está aí. Tânia Moraes, não musealizar não é somente um processo que se inicia no museu. A Andrea, ele se inicia na intencionalidade, não necessariamente dentro de uma instituição. Fato. Rosemary Gomes de Andrade, não. Elmia, Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. A Elmia trabalha no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, por isso que ela está falando dos mestres, dos sacerdotes, que quando o objeto vai para o Centro de Cultura Popular, é porque uma vida foi ali encerrada. A Laura, musealizar e transformar um objeto em documento através de ações como catalogação, tendo em vista também o seu percurso. Há que selecionar, informá-lo, informações visando a preservação da cultura. Henrique Andrade, não, a musealização e a museológica, conceito do professor Alexandre de Jesus, um super conhecido professor que vem falando aí de formas diferentes da musealização, que vem trazendo, né, essas novidades que saem de um campo ali de uma museologia tradicional, arraigada, construída a partir das bases do curso de museus do Museu Histórico Nacional, e que vai, né, a partir daquela escola, ditando o que é também museologia no Brasil, e professores como o Alexandre de Jesus, ele vem trazendo outras formas de se perceber o que é musealização, o que é museologia. Né? Então, ele vem dizendo assim, ó, ocorre em vários espaços de poder, sendo o poder relacional, ocorre na experiência humana. A Laura, desculpa, ela completou aqui. Há que selecionar esse objeto, essa musealização, informá-lo, visando a preservação da cultura a qual esse objeto faz parte. A Ládia, não acho que existe significação do macro ao micro, desde um espaço museológico institucionalizado até o subjetivo de cada pessoa. Fato. Ana Paula, bom dia. Musealizar, pelo que entendo, é o projeto de selecionar objetos que servem para informar, registrar o passado e o presente, o seu contexto histórico, contar uma história de forma consistente. Joel, acredito que não, se pensarmos que a musealização é a atribuição de valor. Várias comunidades dão valor em seus objetos, ações. A Renata Ferretti, entendo que o museu dá validade, relevância e visibilidade a objetos museais. O Paulo Henrique Leonardo, não acredito que o processo de musealizar aconteça somente nos espaços museais. Gente, nós estamos aqui numa linha de discussão, mas se você discordar, por favor, tá? Pode discordar, pode colocar o porquê, mas é isso, né? A gente está falando aqui de uma narrativa de uma museologia contemporânea, e que onde musealizar não se dá apenas dentro de um museu, né? Porque você tem processos museais acontecendo fora dessa instituição. Ana Paula Azevedo, dando oportunidade para o espectador visitar o passado e o presente e refletir sobre seus conceitos sobre subsistência. Paulo Henrique Leonardo, acontece dentro de casa, em qualquer espaço, até mesmo com nossas emoções e valores. O que pensávamos ontem, hoje é diferente e amanhã pode ser de outra forma. Para mim, a musealização também pode acontecer fora do museu, se é a Elme, pois podemos registrar, catalogar, comunicar e preservar. E isso se dá o tempo inteiro quando a gente, né, nos antigos álbuns de fotografia. Hoje, se você pega a sua playlist, você está organizando, catalogando, comunicando. Se você dentro do celular você organiza as suas fotos, né? Você também está fazendo esse processo de registrar, catalogar, comunicar, preservar de certa forma. Isso leva a outras discussões, mas o princípio seria esse. A Tânia, não, entendo que para chegar a musealizar teve histórias, vivências de uma época, sociedade. É fato. E pode passar, vou tomar uma água, o slide continua o mesmo, a gente só muda o texto. E aí eu trago, né, esse texto aqui e digo o seguinte: musealizar, como vocês todos estão dizendo, é alterar sentidos. Um objeto musealizado pode carregar inúmeros sentidos e comunicar de diferentes formas,
inclusive, aí eu já estou falando dele dentro do museu, em diferentes contextos expográficos ou de pesquisa. Por exemplo, pois a musealização é mais do que a entrada de objetos em museus, quando registrado em documentação museológica. É também um processo dinâmico, nunca acabado, nunca estático. Pode passar. E aí esse processo nunca acabado, nunca estático, ele é também vivido fora da instituição museológica, né? Então, se musealizar é alterar sentido, então esses objetos podem, fora do museu, passar por processos, se não iguais, semelhantes ao da musealização. E aí eu trago uma perspectiva minha. Eu acho que os processos pelos quais passam os objetos fora do museu, e aí eu estou falando realmente de cultura material, do material, dos objetos, aqui a gente está tratando desses objetos, e de toda a carga informacional que pode ser atribuída a ele realmente é um processo, se não igual, e aí, para mim, há uma semelhança muito grande, é muito similar ao processo de musealização que acontece no museu, né? E é fato que a gente desloca esse processo social, político, simbólico para dentro dos museus, né? Então, não é um museu que faz a musealização e que inventa a musealização, mas ele é reflexo das valorações que a gente dá aos objetos em sociedade. E o museu, para mim, se apropria disso. E nós não refletimos a partir do museu, mas é o museu que reflete a partir da sociedade, das comunidades, dos grupos, né? Do que a gente, enquanto ser humano e corpos políticos, temos a alterar nesses objetos, né? Essas escolhas políticas, essas alterações de sentido. Bom, vou repetir, se musealizar alterar sentido, então objetos podem, fora do museu, passar por processos não iguais, semelhantes aos da musealização. Vejamos o caso do barco do seu Sebastião. Esse esgoto, se retirado do museu, precisa ser explicado para ser entendido. Eu explico. Em um primeiro olhar, sem informação museológica, podemos deduzir que é um barco de brinquedo, ou ainda apresentar outros sentidos. Poderia ser, e aí, Elma, você me diz, um barco que estaria parte do acervo do museu que você trabalha e que não necessariamente seria um esgoto, se a gente não tivesse essa informação. Poderia ter sido obra de um mestre artesão, né? Em um primeiro olhar, sem essa informação museológica, podemos deduzir que é um barco de brinquedo, ou ainda apresentar outros sentidos simbolicamente construídos por cada pessoa aqui presente, né? Pode passar, Guilherme. Porém, como objeto para pagamento de promessa, ganha um outro significado, um ex-voto, com um objetivo específico, o de pagar uma promessa. Porém, quando chegou no museu, passou provavelmente por diferentes deslocamentos do sentido. Primeiro, que a ele foi posto, desse primeiro sentido que a ele foi posto, né? Que foi construir um barco pequeno para pagar uma promessa. Se pensarmos que ele tenha participado de uma atividade educativa dentro deste museu onde ele se encontra, desloca novamente sua função de pagador de promessa para entrar em um universo lúdico e de outros conhecimentos, né? Então, ele mais uma vez ele está passando pela cadeia operatória da musealização, né? Ele passa desde o momento que ele entrou no Rio, desde o momento que ele está sendo feito, os significados que estão sendo atribuídos, o percurso que ele faz no Rio, aí, deixe-me lembrar, me diz aqui quem foi que pensou sobre a trajetória social dos objetos e a importância para essa musealização, e aí eu já estou falando também agora de uma musealização em sentido institucional, dentro do museu. Pode passar, por favor, Felipe. E aí eu queria ler aqui só um minutinho, porque está chegando aqui no chat. A Tânia Moraes. Não, entendo que para chegar a musealizar teve histórias, neste uma época, uma sociedade. A Ládia Vieira. E aí pensar quais objetos e histórias chegam a ser valorados dentro desses espaços de grande visibilidade,
E é o pensamento aqui, né? Atribuir narrativas que não foram. Quer concluir, Aládia? Bom, Palombo. Ao musealizar algo, cria um museu. O processo não aconteceu no museu, mas o museu aconteceu no processo. É isso, Palombo. Isso aconteceu comigo no processo de transformação de um colecionador para um museólogo. Você é colecionador, né, Palombo? É isso? Você explicou ontem, mas foi muito entrecortado e eu não consegui entender. E aí eu coloco para vocês aqui mais uma atividade, e eu quero que vocês me digam aqui quais outros sentidos. O Palombo está dizendo que sim, que ele é colecionador, que virou museólogo, enfim, né, que foi fazer talvez museologia, e que é uma coisa não elimina a outra, é um colecionador museólogo. Dito isto, vamos pensar numa atividade. Podemos pensar em outros sentidos simbolicamente construídos para o barco do seu Sebastião antes de fazer parte do acervo do MHN? Quais? E ao entrar para o museu, aí tem uma pergunta que é fundamental para essa narrativa, essa construção da museologia enquanto disciplina, de uma museologia contemporânea. Eu quero saber se, ao entrar para o museu, perdeu sua primeira função utilitária, pagar uma promessa, ser um ex-voto. Então, vocês vão me responder assim, ó. 1. Quais outros sentidos a gente pode atribuir ao barco do seu Sebastião? 2. Ao entrar no museu, ele perdeu sua primeira função utilitária? Então, vocês escrevam 1, 2 no mesmo chat para eu entender, tá? Eu vou só repetir aqui. A Laura está dizendo que não é velório mesmo, são velários. A Ládia Vieira, eu vou novamente ler, porque ela concluiu o pensamento dela. Pensar quais objetos, histórias chegam a ser validados dentro desses espaços de grande visibilidade. E é o pensamento aqui, né? Atribuir narrativas que não foram e não chegaram nesses espaços. Vamos lá? Vamos pensar agora. Quais outras funções, quais outras atribuições a gente pode fazer, quais outros valores, que construções simbólicas a gente pode fazer ao objeto barco do seu Sebastião? 2. Se ao entrar para o museu, ele perdeu a sua primeira função utilitária, de pagar uma promessa, ser umas fotos. Posso repetir o e-mail. Ana Lourdes, Ana Lourdes, 2005@gmail.com. Vou colocar aqui para o Guilherme, porque eu não consigo entrar no chat do YouTube, mas o Guilherme faz isso para mim. Por favor, Guilherme. Também estou colocando aqui para o Guilherme, por favor, colocar aí no chat do YouTube o e-mail do MASH, do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, tá bom? Dessa vez vamos de 5 minutos apenas, 11h11, e aí a gente volta, tá bem?
Voltamos. A Ládia falou que vai ficar ausente no diálogo do chat, porque já está saindo para o MIS, Ana, mas estou escutando tudo. Eu quero, enfim, quebrar aqui todo o protocolo desse curso e dizer que nós estamos com um colega que não está desaparecido há 2 dias, e quem for aqui de Fortaleza, por favor, no grupo, o nome dele é Eric Silva, me procure, porque eu vou enviar a foto dele e vou colocar daqui a pouco no meu Instagram também. Então, está todo mundo muito preocupado com o Eric. Quem for aqui de Fortaleza, que tiver visto o Eric, eu vou pedir também que vocês compartilhem aí no Instagram de vocês, porque a gente não tem notícias do Eric desde quinta-feira, quando ele saiu do museu. Tá bem? Ele é o nosso colega de trabalho, Eric Silva, e, inclusive, eu estou até aqui muito preocupada, e eu vou pedir que vocês lá no grupo me digam quem é de Fortaleza, tá bem? Porque aí eu passo a foto deles para cada um, podem falar comigo no privado, e para a gente colocar isso no Instagram, para tentar uma forma, né, de localizar o Eric. Tá joia? Laura Said. Penso que o processo de musealização é por excelência dos museus, ainda que o museu seja a céu aberto. É uma linha de pensamento, tá, Laura? E eu também compreendo, porque se a gente está falando de musealização, e se a gente for neste sentido, né, a gente está falando de museus, não é isso? E como eu disse, é uma discussão muito, há um debate profundo e grande sobre isso, porque uma das questões também de quando você coloca a musealização fora dos museus, você deixa de atribuir valor ao museu, né? Então você tira a musealização de um campo específico e o coloca em outro que não aquele campo de conhecimento institucional, né, formal, que tem uma disciplina que o estuda. Paulo Henrique, os outros sentidos para o Barthes são dados pela subjetividade que entra em contato com ele o tempo inteiro, né? Então, inclusive, foge dentro do próprio museu. Às vezes, você tem uma curadoria, um circuito expositivo todo voltado para aqueles objetos, e público, uma pessoa que vai visitar o museu, que entra em contato com o museu, vai atribuir outros sentidos completamente diferentes, né? E 2, não acredito que ele tenha perdido a função de ser um pagador de promessa. O João Mário, no caso do bar, acho que a promessa já tinha sido paga quando ele chegou no Ceará. Agora fiquei curioso para entender como ele chegou lá. Tinha alguma orientação do destino? Então, João, eu vou voltar aqui no slide, não precisa voltar não, Guilherme, eu volto no meu slide aqui, só um minutinho. Ele tem uma indicação, sim, de quem o encontrasse, seu Sebastião fala isso, de quem o encontrasse no meio do rio, o colocasse na água de novo. Só um minutinho. Aqui, ó, São Francisco de Canindé. Pede-se à pessoa que encontrar esse barco na beira do rio o favor de pôr para o meio, graça alcançada deste grande santo. Então, há um pedido, sim, para que esse barco seja recolocado no rio, mas a gente realmente não sabe se foi o barco que foi recolocado no rio. Essa história, provavelmente, a gente nunca vai saber realmente, né? Ou se uma pessoa que estava, enfim, no rio, pegou e levou direto aqui para a igreja, para Canindé, que é uma cidade do interior do Ceará. Cláudia, além do primeiro sentido inerente ao objeto, ao entrar em um museu e fazer parte do acervo, outros sentidos lhe são atribuídos, além desse primeiro. Então, é isso. Outros sentidos vão sendo agregados também, né? A musealização, ela agrega sentidos, certamente. A Laura, eu como neófita que sou, estou curtindo aprender. Tudo com a senhora e com o grupo. Obrigada. A gente está trocando aqui conhecimentos. Joel,
Esses outros sentidos são dados por quem se encontrou e teve relação com o objeto. A Élmia, sim, podemos pensar na história da promessa e na memória do seu Sebastião, bem como no valor artístico, certamente. Tenho certeza que o barco no museu que você trabalha, no centro de cultura que você trabalha, seria narrado de uma outra forma, né? Não somente como objeto sacro, um esvoto. Andréia, sentido, manufatura do barco, materiais, cores, técnicas, entalhe. Os processos instituídos na documentação museológica sim alteram, mas não eliminam historiograficamente a primeira função. É isso, massa. Joel, 2. A primeira função era pagar a promessa a qual se cumpriu. Chegou em Canidé, tá, Joel? Fortaleza é aqui, Canidé é uma cidade cearense que não está, está no interior. 2, Élmia, continua sendo ex-voto, mas não exerce mais a função de pagamento de promessa. Cristiane Santos, bom dia. Aládia, entrando no museu e sendo exposto, a atribuição de sentido passa a ser de quem entra em contato também, para além do que está sendo contado. Sim, certamente. A Marilúcia, sim, cumpriu sua primeira tarefa, pagar a promessa. A Ládia falando aqui, muita aflição com essa situação do Érico, eu também, a Ládia. E, enfim, coloquem nas intenções espirituais também, na esperança de que logo ele apareça. Geórgia, podem mandar o link do grupo do WhatsApp aqui. Você pode fazer isso, Guilherme, por favor? Senão, na hora do intervalo, eu pego e peço para o Guilherme colocar aqui. Nós vamos mandar, Geórgia. Rosemary Gomes de Andrade. 2. Sobre a função, se ele perde ou não função ao entrar no Museu Histórico Nacional. A primeira função era a intenção do seu Sebastião. Também, musealização e intenção. Tânia, 1. Utilitário se cumpriu visando alcançar seus objetivos. 2. Perdeu sentido utilitário, mas não o religioso, a fé. Aládia. Em algum momento, a promessa foi paga. Dentro do museu, envolve o simbolismo de ter sido transporte de promessas, então acredito que não perca sentido. 1. Viviane Arruda. Antes de entrar no museu, o barco simbolizava a personalização da fé de uma família. Adentrando no museu, o barco passa a dar testemunho da fé de um homem para todos. E Marilúcia Rosa, 2. No museu terá outros sentidos, agregados, certamente. Cristiane Santos. 1. Objeto é musealizado e a eles são agregados novos sentidos. Gente, a gente está aqui, né, concordando ou discordando, mas a gente já entendeu que musealização, e isso eu estou falando muito mais para quem não é profissional de museu, para quem não é estudante de museologia também, né? Mas, assim, vamos pensar aqui, tem um caso, e eu estou trazendo muitas minhas vivências, tá, gente? Que sou uma profissional de museus há 20 anos, mas ali entre o Centro-Oeste e Rio de Janeiro. Então, por isso que eu estou trazendo esses exemplos. E se vocês tiverem outros exemplos, coloquem aqui no chat. Tá? No Museu de Paraty, no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Paraty, existe alguns objetos sacros que são musealizados e que em determinada época do ano, em uma festa religiosa, esses objetos saem novamente do museu, eles são desmusealizados e eles voltam à sociedade para participar dessa festa. Acabou a festa, eles voltam. Uma outra coisa se você tem vamos pegar aquele polêmico caso do vestido da Marilyn Monroe, aquela a Kardashian, né, usou. Tem toda uma discussão em cima do que se deveria ter sido usado ou não. O fato é que é uma coleção particular. Mas, enfim, ele era um objeto musealizado, um vestido. Ele perdeu a função dele? Não, tanto que foi vestir outro corpo depois de quase meio século. E se a gente pensar em outros objetos também que estão em museus e que podem sair do museu para algum tipo de
atividade. E aí eu acho que esses exemplos eles vão se repetindo em alguns museus do Brasil. Eu conheço muito desses exemplos quando a gente está falando de arte sacra e que a comunidade envolvida nessas, e aí arte sacra católica, tá? Envolvidas nos festejos, né, católicos, nos rituais católicos, se apropriam novamente desses objetos como objetos de devoção e depois retornam para o museu. O Henrique Andrade não perde o sentido, mas a força é capturada e capturada a musealização. É um museu que devora, mas também pode ser devorado, como bem lembra Chagas, certamente. Aristotelina também acho que novos sentidos ele passa a ter, certamente, mas os novos sentidos ele passa a ter em sociedade, aqui fora e dentro do museu, né? E assim, ele não perde a sua primeira função utilitária. Se é uma xícara, ele vai continuar sendo xícara, né? E por muito tempo se disse que perde sua primeira função utilitária. Não perde. Ele continua sendo xícara. São esses sentidos, é a alteração desses sentidos. É a força, como bem diz aqui o Henrique, né, citando Chagas, que pode dar outras construções simbólicas. E há deslocamentos, né, inclusive de lugares, de intenção. Então, o sentido ele é preservado. Né? Então, a museologia contemporânea trabalha nesta perspectiva. Pode passar, Guilherme, por favor. E aí eu também trouxe a história de Sebastião e seu barco por conta dos processos de musealização envolvidos na biografia de um objeto, que também pode fazer parte da construção de narrativas. Por isso a importância nos museus de uma documentação museológica, se não consistente, que apresente, ao menos, parte da trajetória social deste mesmo objeto, pois é a partir das trajetórias que podemos elaborar narrativas múltiplas, assim como podemos também construir diferentes memórias, ou também a partir delas. São 11h24, vamos dar um intervalo até 11, são 15 minutos, 11h40, e a gente volta, tá bem? Continue por aqui.
Olá, voltamos, todo mundo aqui. Laura, penso que sim, ele passa a ter novos sentidos, até porque o processo de musealização é dinâmico. Continua, não há perda, creio eu, mas ressignificação desse objeto museal. User, eu acho mais apropriado transformação do que perda. E aí a Laura, o material ser disponibilizado. Eu posso disponibilizar ao final do curso, tá bem? Eu envio para vocês. A gente tem o e-mail de todo mundo, e aí a gente envia para os e-mails. Eu peço para o museu fazer isso. Museu de Arte Sacra. Lembrando que esse é um curso do Museu de Arte Sacra de Cuiabá, que tem como objetivo também a procura por cursos e essa troca de conhecimento, profissionais da área e demais interessados. Tem um projeto do Itaú Cultural de muitos anos atrás, mas que eu tenho especial apreço, principalmente por este episódio. Este episódio é o que torna o meu encantamento maior por esse projeto. Ele se chama Obra Revelada, então é um crítico de arte que conversa com pessoas de diferentes formações, idade e vivências, inclusive vivências dentro de museus ou dentro das artes, né, em geral. E ele conversa sempre com essa pessoa e pergunta assim, qual é a sua obra preferida? E aí eu quero passar aqui, já que a gente está falando tanto, né, de mudanças de perspectivas e valores atribuídos, eu vou passar aqui um vídeo que ele tem cerca de 10 minutos. Fiquem, assistam, e a gente volta logo depois dele, porque a gente vai ver como tudo isso está linkado, como esse episódio se linka a tudo isso que a gente está conversando aqui, sobre como a gente atribui valores outros, né, aos objetos que estão em um museu. E isso também é processo de musealização. Pode passar, Guilherme, por favor, pode me tirar de tela, a gente volta assim que o vídeo terminar. Deve passar aí uma propaganda de YouTube, mas a gente segue. Pode passar, Guilherme. Obrigada. Essa série da Obra Revelada tem como regras do jogo convidar uma pessoa que deve escolher uma obra de arte e falar dessa obra. Não como um analista, não como um profissional, não como um crítico, mas dizer aquilo que sente e as suas relações mais afetivas com essa obra. Para o programa de hoje, são duas pessoas que escolheram duas obras em São Paulo. Uma dessas pessoas é o Edilson de Souza, é um funcionário da Pinacoteca que não tem vínculos na sua formação e nas suas funções com as obras, mas que é apaixonado pelo acervo do museu onde ele trabalha. E ele escolheu uma obra precisa, da qual ele gosta, e ele vai nos falar a respeito. O outro é o cineasta Carlos Reichenbach, que, por sua vez, decidiu nos fazer visitar o ateliê de um artista em São Paulo, artista que se consagrou, em grande parte, a pintar paisagens da cidade. E ele vai nos falar justamente dessas paisagens e da maneira de ver a cidade de São Paulo. Você estava me dizendo que você mora perto da Billings, é isso? É mais ou menos. A cidade que eu moro, Rio Grande da Serra, ela tem uma parte da Billings também. Sei. Quanto tempo você leva para vir de lá até aqui para trabalhar? De trem, 1 hora. 1 hora. 1 hora de trem. 1 hora de trem. Você vem todo dia? Todo dia. Fim de semana também, não? Também. Porque a nossa folga é eu trabalho na escala que é 6x1. A gente folga toda segunda-feira e também um domingo no mês. Sei. Então, eu fiz essa viagem hoje e mais tarde eu farei de novo.
Mas aí a gente acaba se acostumando, né? Tendo em vista o trânsito da cidade, acho que o trem acaba sendo até mais vantajoso. Em alguns momentos, né? Imagino que deve ser bom trabalhar num lugar como esse aqui. Muito bom. Você acaba tendo oportunidades únicas, né? É essa obra que você quer nos mostrar? Isto. Obra Ventania, do Antônio Parreiras. É um quadro que, na verdade, fala muita coisa. Tanta coisa que às vezes não sei nem por onde começar. Começa por onde você acha que é melhor começar. Na verdade, quando eu olho esse quadro assim, ele desperta alguns sentimentos, né? Até pelo fato de a gente ver que o Parreiras ele conseguiu eternizar um momento que é passageiro, que o vento, um temporal, ele, por mais forte que seja, ele é passageiro. Mas só que eu vejo aí que ele captou justamente o momento da passagem do vento. Aí quando eu olho para a data que ele foi pintado. É aqui, né? A gente vê a data aqui. Isso, 1888. Tem quase 120 anos. Quer dizer, a gente tem mais de um século que ele eternizou um momento que é passageiro. E aí a gente vê aí que ele conseguiu mostrar algo que é meio invisível, né? A gente não vê o vento, mas olhando para essa obra, com certeza a gente percebe que ele está aí. A ação do vento nas árvores, na casa. Mas entre as coisas que eu acho interessante, a que mais me chama a atenção é o seguinte, é que no meio desse vento forte, a gente vai ver meio que no cantinho lá uma figura feminina. Você mostra para mim? Claro. Então, não é a figura principal, né? Porque acho que a figura principal, que ocupa a parte central da tela, na verdade é a ação do vento, né? O vento forte sobre as árvores. Mas meio que aqui embaixo, meio isolado, mas tem uma figura feminina. E aí a gente não sabe ver exatamente se ela tá com medo, se ela tá rezando, fazendo uma espécie de uma prece. Quem sabe pedindo para esse vento passar logo. Mas assim, o que eu queria dizer é que isso daí, na verdade, para mim é um retrato de algumas situações na vida da gente, né? Querendo ou não, acho que todos nós passamos por alguns ventos fortes, né? Isso pode ser, às vezes, na vida familiar, às vezes na vida profissional, até mesmo no casamento. Às vezes são situações que a gente pode comparar com um grande vendaval. Aí tem umas coisas que eu acho muito bacana, professor. Uma delas é o seguinte, é que no meio do grande temporal que a gente vê aí, ela está sozinha, né, e desabrigada. Aí se eu vou fazer um paralelo com, às vezes, algumas situações, que eu acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, enfrenta, às vezes a gente está sozinho, que você acaba não tendo ninguém para poder compartilhar, tal, né? E às vezes desabrigado, né? Você acaba exposto às intempéries, né? À violência do vento, tal. E é muito difícil. Aí quando eu olho para o quadro, eu acho interessante o seguinte, né? Que ela está numa estrada, né? Que é uma estrada difícil. Só que eu consigo ver lá. Posso mostrar? Claro, por favor. Licença, tá? Lá adiante, a gente vê um fio de esperança, quer dizer, embora aqui, onde ela está um vento muito forte, mas lá no horizonte, a gente consegue enxergar uma calmaria. Mostre para mim aí, mas... Aqui, professor. Essa parte representada de branco. Essa parte de branco. Que é o horizonte, né? Se a gente puder recuar um pouquinho mais, professor. Acho que aqui fica até melhor, né? Que ali a gente vê o horizonte. E lá no horizonte, parece que o tempo tá bom. O tempo tá melhorando, a calmaria. A luz está tão intensa lá, né? Isso, mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que justamente para onde o tempo tá bom, é para onde ela tá dando as costas. Ela está de costas para aquilo que parece ser um fio de esperança.
Aí, ó, às vezes eu penso o seguinte, né? Que quem já passou por uma crise, uma situação de angústia, solidão ou sofrimento, às vezes quando alguém te diz, né, olha, eu já passei por isso é passageiro, essa situação vai passar, mas quando a gente está tão mergulhado naquela angústia, que você não consegue enxergar que mais adiante vem um tempo bom. Você não consegue ver que aquela tempestade era passageira. Né? E a mulher está lá. Isso que é interessante. O Parreiras eternizou um momento que é passageiro. Né? Então, ou seja, tem mais de quase 120 anos que essa obra foi pintada, mas é como se o vento tivesse acontecendo exatamente agora. Se a gente recuar mais um pouquinho, eu percebo mais ou menos assim, ó, o que pega mais a parte dessa tela é o vento forte, né? Só que tem uma coisa que é mais ou menos assim, é mais ou menos cíclica, né? Que o vento sopra para cá, o vento sopra, o nosso olhar é levado para lá, só que automaticamente o nosso olhar desce para essa figura, e de novo a estrada nos faz seguir adiante. Aí de novo o vento sopra, a gente desce para a figura, e de novo a gente está no caminho. Então, isso é interessante, para mim pelo menos, né? Isso é uma coisa cíclica, assim, né? Que você olha para o vento, olha para a árvore, aí você olha para a figura, aí o teu olhar é levado para a estrada, aí você vê o vento de novo. Mas essa obra, para mim, é interessante, eu gosto muito dela, por aquilo que ela transmite, né? Como eu falei, ela se assemelha muito com, às vezes, situações na nossa vida, né? Momentos difíceis, momentos de angústia, sofrimento, e que são passageiros e que a gente acaba achando que eles vão ser eternos. Você, quando e as plantinhas pequenas? Olha aqui, quanta coisinha, olha só. Então, o que eu acho interessante, professor, também, é essa estrada, né? Se a gente vale fazer uma associação com a nossa vida, ela é uma subida, né? E a gente sabe que, às vezes, depois de uma crise, um momento de angústia, querendo ou não, a gente acaba crescendo, né? Subindo, né? Você cresce em experiência, maturidade, você se torna mais forte. Então, são esses sentimentos, ó. Para mim também, ó, um temporal, ele fala de transformação, né? Porque às vezes um temporal ele muda, às vezes uma paisagem. Às vezes eu penso aqui, a gente principalmente mora na cidade, depois de um grande temporal, quando chove tudo, limpa as ruas e parece que o ar tá mais, a gente respira um ar mais puro. Mais puro. É incrível, né? A percepção que a gente não teria, que o Edilson vai ter, né? Então, como ele transforma, né, a arte em uma vivência particular. E a partir disso, ele vai tirando lições de vida, né? A gente pode chamar assim, para ele. Então, é uma vivência muito própria, é isso que, né, acontece muito quando a gente vai ao museu, quando a gente visita um centro cultural, quando a gente visita uma exposição, seja ela qual for, as nossas vivências são muito próprias. E eu acho bacana ele, uma vez eu fui à Pinacoteca e aí eu perguntei, ele ainda trabalha aqui? E não, ele não trabalhava mais lá, isso tem alguns anos, mas né, foi depois da obra revelada. Mas o interessante é saber que como a gente tem percepções diferentes, né, de uma obra, enfim, de um objeto musealizado. E isso é para musealização. Também isso serve para profissionais de museus. E como foi dito aqui, é uma escolha política, né? Então as nossas vivências, elas também trazem essas percepções. É por isso também que dentro dos museus a gente precisa diversificar narrativas a partir das nossas vivências e daquilo que nos perturbam ou nos tiram a inquietação daquilo que nos... um corpo branco, ele não passa pelas mesmas vivências
de um corpo negro, né? Um corpo cis não vai passar pelas mesmas vivências de um corpo trans. Eu lembro, voltando novamente a Nila, a Joana Flores, e uma série de mulheres que contestam essa museologia até então muito dimensionada e praticada nos museus brasileiros. A gente precisa enegrecer os museus, a gente precisa trazer pessoas para os museus que sejam LGBTQIA+, e a gente só faz isso nos afastando daquilo que nos é mais caro, né? Lógico, mas que somos nós mesmos, e nós mesmas e nós mesmas, e formando um corpo de funcionários, de servidores muito diverso, porque a gente sabe que foram pessoas brancas, de elites, que fizeram os museus brasileiros, né? E que as narrativas contadas continuam se perpetuando. Então, enquanto a gente não tiver essa diversidade, a gente também não vai ter diversidade na narrativa e de musealização. O chat do grupo do WhatsApp está no chat, a lista de presença também. Quaisquer questões, vocês nos informem lá no grupo, tá bem? Peço novamente que quem for de Fortaleza me fale lá no grupo, que eu passo a foto do meu colega, do Eric, que está desaparecido desde quinta. Quero mandar um grande beijo, um abraço para vocês. A gente vai encerrando por aqui. Terça-feira a gente retorna com a musealização do Vestido de Maria Bonita, e aí de uma pesquisa que eu realizei para a minha dissertação de mestrado, e a gente não... Cristiane, você não achou o link da presença? Está acima do seu comentário, achei. E aí a gente volta terça-feira, já com a musealização do Vestido de Maria Bonita, com os processos de musealização, como é que esse vestido foi musealizado, como é que ele foi narrado ao longo desses mais de 40 anos que ele está como acervo do Museu Histórico Nacional, como foram esses processos semelhantes à musealização, que deram sentidos estruturas sociais antes de ir para o museu, como é que ele estava aqui fora, né, enquanto ele vestia esse corpo desta mulher. Então, a gente volta terça e sábado com esse módulo, e aí na outra semana a gente volta com as fichas catalográficas. Eu quero dizer obrigada, boa tarde, vamos almoçar e aproveitar o final de semana, tá bem? Obrigada, gente. Até terça-feira. Às 19 horas, horário de Cuiabá, e às 20 horas, horário para quem está no horário de Brasília. Tá bom? Porque mesmo dentro do Mato Grosso, e aí não sabia, o Guilherme que explicou para a gente, que mesmo dentro do Mato Grosso diverge o horário. O Mato Grosso, às vezes, tem em certas regiões tem horário Brasília e outras horário Cuiabá. Tá bom? Um abraço, um beijão. Tchau, tchau.